Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de dezembro, celebramos Santo Estevão. O nome Estevão significa coroa, e não à toa, durante muito tempo, a tradição costumou utilizar a palavra coroa para se referir a martírio. Receber a coroa significava, durante muito tempo, ao longo da história do cristianismo, receber o martírio, honrando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Estevão, de fato, é chamado de protomarte, ou seja, o primeiro cristão que foi martirizado depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A vida de Santo Estevão, o que nós conhecemos dela, está nos capítulos 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós encontramos no Novo Testamento. Estevão foi escolhido pelos apóstolos para ser diácono, e essa escolha está descrita no livro dos Atos dos Apóstolos da seguinte forma: como aumentasse o número dos discípulos de Cristo, surgiram murmurações entre os de origem hebraica e os gregos, porque no serviço cotidiano eram esquecidas as suas viúvas. Os apóstolos, então, convocaram a assembleia dos cristãos e disseram: não nos convém abandonar a palavra de Deus para servir à mesa. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os colocaremos na direção desse ofício. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A comunidade cristã acolheu essa proposta dos apóstolos e então indicou alguns diáconos. Juntamente com Estevão estavam lá Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Eles foram apresentados aos apóstolos, que impuseram as mãos sobre eles em oração, designando a eles, pela primeira vez na história do cristianismo, o ofício de diáconos. Então, Estevão, ele se tornou diácono, e o diácono, nesse momento, no início do cristianismo, era definido como alguém que estava a serviço dos pobres, das viúvas, já que os apóstolos, como eles eram bispos, eles tinham que ter como prioridade o pastoreio do povo de Deus e, sobretudo, o anúncio da palavra, o anúncio daquilo que eles haviam recebido como depósito da fé. Por isso, os apóstolos tiveram a ideia de escolher diáconos para ajudar nessa missão que está no cerne do que significa ser igreja, que é o serviço às viúvas e aos marginalizados de forma geral. Estevão também ficou conhecido porque, cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito, ele estava levando muitos a se converterem ao cristianismo, especialmente muitos judeus, por meio das suas pregações. Por conta disso, ele foi levado até o Sinédrio. Alguns homens, inclusive, foram subornados para testemunhar falsamente contra Estevão, dizendo que ele pronunciava blasfêmias contra Deus, contra Moisés e tudo mais. Então, ele foi de fato apresentado ao Sinédrio com essas falsas testemunhas, e alguns disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimos-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Era uma mentira. Os sacerdotes perguntaram se aquilo era verdade. Estevão respondeu com muita firmeza, com muita sabedoria. As pessoas não conseguiam rebater aquilo que ele dizia, porque aquilo tinha muita consistência, além de que Estevão era de fato um homem muito ungido, e no fim das contas ele foi condenado à morte. No meio daquela pequena assembleia de judeus que estavam ali se encontrava Saulo, que depois se tornaria o grande apóstolo Paulo. E no fim das contas, Estevão foi de fato martirizado, com os olhos elevados para o céu e dizendo: eis que estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. A partir disso, os acusadores se levantaram com ainda mais brutalidade contra Estevão e o apedrejaram. Foi assim que ele foi martirizado, dizendo as seguintes palavras: Senhor Jesus Cristo, recebe o meu espírito. E ainda rezou pedindo perdão por aqueles que o assassinavam. Senhor, não lhes imputes este pecado.
Santo Agostinho, fazendo uma reflexão sobre esse trecho das Sagradas Escrituras, ele diz o seguinte: se Estevão não tivesse rezado, a igreja não teria o grande São Paulo. Isso porque Estevão rezava por todos aqueles que estavam ali acompanhando o seu martírio. E entre aqueles, como nós dissemos, estava Saulo, que depois se converteria ao cristianismo e seria um grandíssimo apóstolo, um grandíssimo missionário. A partir de então, claro, Santo Estevão recebeu veneração dos cristãos de forma geral. Um momento marcante na história foi o ano de 415, quando os cristãos descobriram finalmente onde estavam enterrados os restos mortais de Santo Estevão e passaram a fazer peregrinações e a intensificar a devoção diante daquele que com justiça é chamado de protomarte. Não à toa, a data litúrgica comemorativa de Santo Estevão é colocada logo após a solenidade do Natal. Isso porque ele foi o primeiro dos cristãos a dar a vida pelo Verbo que se fez carne, habitou entre nós e depois deu a vida para nos trazer a salvação. Nos inspiremos na vida de Santo Estevão para que neste tempo de Natal que nós estamos vivendo, nós correspondamos à presença do Salvador que vem ao nosso encontro, o Verbo encarnado que vem nos trazer salvação, que nós correspondamos a esse grande ato do amor de Deus que nos envia o seu próprio Filho, ofertando a nossa própria vida num ato de profunda gratidão e de profunda generosidade. Nos unamos a Santo Estevão nessa liturgia que é a oferta da nossa própria vida por amor a Deus. Santo Estevão, rogai por nós.